Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. No ar, mais um programa Sala de Opinião, e com um assunto bastante especial hoje, física, astronomia, e não é nada fácil, mas vamos conversar aqui com o professor Ariel Adorno, que é da Universidade Federal de Rondônia, e o professor Cristiano Amaral, que é coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Finca Metropolitana. Bem-vindo, professor Ariel. Muito obrigado, satisfação estar aqui na Finca, a convite do professor Cristiano, e sempre muito bom falar sobre física e astronomia para a nossa população. E aí, professor? Estamos muito felizes, né? Mais uma participação no programa que tem audiência garantida em todo o estado de Rondônia. Eu acredito que nós vamos poder esclarecer bastante as pessoas sobre a ciência. Professor Ariel, curiosidade muito importante, né? E como sou um curioso, gostaria de saber um pouquinho como que o senhor pegou esse grande gancho de ficar apaixonado pela física, pela astronomia. Ah, isso aí vem de berço, né? Em geral, desde muito cedo, brincava aquela história de desmontar relógio, isso é verdade. Né? A gente pegava o relógio dos pais da gente ali, se desmonta e... Dava trabalho, né? Vixe, muito. Então, isso vem muito desde muito novo, essa fascinação por tentar descobrir as coisas que estavam em volta, de como funcionava, e acabou que deu aquilo que deu. Virei professor de física. Professor Cristiano, o senhor também é um apaixonado por física, né? Desde criança, né? Então, o mesmo vírus que contaminou o Ariel também me contaminou, que a gente sempre desmontou os brinquedos, né? E os pais da gente falando, não, você está destruindo tudo. Na verdade, não está destruindo, né? A gente está tentando entender como que as coisas funcionam. Então, os pais em casa que têm os filhos curiosos, deixem que isso aconteça. Porque, com certeza, vão virar futuros cientistas, né? Por favor, permitam-os. Mas assusta os pais, né? Assusta, mas destruição é total. Mas você não vai conseguir remontar esse brinquedo, esse relógio, esse rádio, não vai conseguir remontar isso. Então, isso é assustador. Porque
muitos sabem, a dificuldade muitas vezes para comprar um relógio, para comprar um equipamento, de repente vê o filho lá destruindo tudo, quer dizer, para ele, né? Às vezes os estímulos dos pais em relação a não permitir isso para os filhos, às vezes está destruindo um Einstein ali, né? É verdade. Então, permita criar novos Einstein, deixa um Einstein surgir aqui no estado de Rondônia. Eu pego o exemplo do meu filho, né? Toda vez que ele pega o Velotrol dele, ele tem que desmontar o Velotrol todo para montar novamente, né? Então ele está sempre construindo e reconstruindo o brinquedo dele, né? Ariel, conta um pouquinho da sua formação. Então eu me formei primeiro em matemática ali pela Universidade Estadual de Goiás, em 2008. Você é daqui de Rondônia? Não, eu sou de Goiás. Aí depois eu entrei na Universidade Federal de Mato Grosso, me formei em Física. Aí, paralelamente à graduação em Física, eu fiz o mestrado em Física. No mestrado em Física eu já entrei como graduado em Matemática. Eu fiquei fazendo graduação em Física e o mestrado em Física simultâneo. Aí eu meio que quase que acabei junto os dois. Aí eu fui para o Ceará fazer um doutorado em Física. Aí depois eu fui para Antuérpia, na Bélgica. Fiz um doutorado lá também em Física. Lá no caso saí como título de PhD. Aí voltei, em 2015 defendi isso. Aí fico 2015, 2016 na UFMT como pós-doc em Física também. Aí eu passo no concurso aqui da Unir e em fevereiro de 2016 eu assumo uma cadeira como professor aqui na universidade. Você ainda é professor, continua como professor. O que mais você faz na universidade? Eu sou professor... Pesquisador? Sou professor, pesquisador. Atualmente estou na Propesc também, como coordenador de inovação e ciência e tecnologia lá da Unir. E tem as atividades acadêmicas, administrativas que um professor tem, que às vezes sai bem da cátedra só, né? Então tem várias atividades que viemos desenvolvendo dentro da universidade. E das quais uma a gente pode falar é o programa de astronomia. Eu venho já administrando esse programa de astronomia já para 3 anos, agora em agosto faz 3 anos que temos um programa de astronomia na universidade e tem rendido excelentes resultados no nosso ponto de vista. É um programa pioneiro no estado, né? Sim, é um programa que inicialmente é o primeiro que tem no estado de fato. Um dos poucos na Amazônia. E qual a importância da astronomia, não só para o mundo, né? A astronomia, por que é tão fundamental falar sobre astronomia, né? A astronomia, se a gente for levar no pé da letra mesmo, ela é a primeira ciência dentre todas que se tem, né? Então, se você pegar, todos pegarem a qualquer registro que se tem da história, a primeira coisa que temos registro são registros astronômicos, né? Então é fundamental entendermos o céu, entendermos o passado para sabermos de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. A começar pelo nosso próprio calendário, né? Nosso calendário é todo baseado em relações astronômicas, né? A partir da observação, né? Exatamente. Então isso começa ali com os sumérios por volta de 5, 6 mil anos antes da era cristã. Isso já tem uma relação estrita com a história. Mas os primeiros registros de fato que temos sobre isso são dos chineses, que datam mais ou menos de 3 mil anos antes da era cristã, que vai dar mais ou menos 5 mil anos de hoje. Então, isso já temos registros de 5 mil anos de dados astronômicos, né? Então, a primeira coisa que eles devem ter observado ali, que tinha uma frequência diária, era o Sol. Então, eles definiram o dia através do Sol. Depois, a segunda definição vem da Lua. Essas observações eram conforme o comportamento da Lua e do Sol? Sim, sim. O Sol tem uma frequência diária, né? A cada 24 horas ele está mais ou menos ali. Mais ou menos eu falo porque dependendo do solstício, do inverno, verão, essas coisas todas que acontecem, até recente, né? Teve o equinócio agora, foi solstício na verdade, do inverno, foi dia 22. Semana passada, Nós estamos no solstício de inverno aqui no hemisfério sul, né? Então, o Sol, mais ou menos, todo dia ele aparece na mesma posição. A Lua tem um ciclo de mais ou menos 28 dias. E as estrelas, a mesma posição registrada a cada ano. Então, daí você define um calendário. Sol diário, Lua mensal, estrelas anual. Nos séculos passados, né, no início de tudo, o Sol e a Lua, sempre como o senhor mesmo disse, é o que orientava toda a vida, né? Sim. Hoje, como que é a postura do cientista com relação ainda ao Sol e à Lua? Isso ainda tem uma influência gigantesca.
vamos falar sobre a influência que tem a astronomia. Se você pegar os Nobel que saiu de física de 2010 para cá, tem pelo menos 2 relacionados com a astronomia. Recentemente, o maior efeito que se teve da ciência, por assim dizer, foi a fotografia do buraco negro da M87. Né? Foi vários petas de bytes de dados para fazer o registro de um buraco negro. Foi até uma mulher que fez esse registro. Raríssimo, né, que eu consegui isso, né? E aproveitando isso, né, o estudo do Sol, inclusive, ainda hoje tem influência nas comunicações, tráfego aéreo. Então, as manchas solares, explosões solares, dependendo da quantidade em que ocorre, pode influenciar nas comunicações. Então, às vezes, as pessoas podem deixar de ter acesso à televisão por causa de uma explosão solar, né? Essas civilizações remotas eram o único meio, na realidade, de fazer as observações, não só para a vida, mas para também o plantio, para a sua economia, né? Era fundamental, na verdade, exato, né? A principal coisa que eles notaram é que tinha um período certo para fazer o plantio de certas lavouras. Por exemplo, os chineses notaram que tinha uma época certa para plantar o arroz. Tanto que isso é milenar e está até hoje lá isso, né? Então você tem na outra região que planta-se milho, isso na região do México já por outras civilizações. Então, caça também, então tem uma época certa para caça. Isso se dá até hoje, por exemplo, a Piracema. A Piracema ela acontece por uma influência que a Terra está posicionada em relação a uma certa condição da Terra em relação ao Sol também, né? Então tem toda uma influência em todos os seres vivos em relação a tudo isso aí. Então... Professor, e a civilização anterior, né, várias civilizações, elas observavam os astros de forma diferenciada, né? Uhum. Como que eram essas observações dos nossos astros? Isso é interessante, o senhor perguntou, porque nós aqui na universidade, no nosso grupo de pesquisa, nós temos uma colaboração, já antecipando um pouco já as coisas, nós temos uma colaboração com o pessoal da UFAM, com a professora Eurismar, lá de Humaitá, e a professora Eurismar em Humaitá, ela trata de astronomia intercultural. O que é esse negócio de astronomia intercultural? É a abordagem de astronomia por outras civilizações. No caso nosso aqui em Humaitá, por civilizações indígenas. Nós temos uma demanda e uma massa de dados gigantesco aqui, que dá para levantar pelo menos 30, 40 tipos de astronomias diferentes em cada aldeia que você chega, certo? Por exemplo, a nossa observação que temos, por exemplo, quando a gente olha para Órion, que é o cinturão de Órion que está na região das Três Marias, eles enxergam como, por exemplo, eles dão um nome lá, por exemplo, de peixe grande, alguma coisa assim. Aí uma outra etnia indígena já dá outro nome, já cobra não sei o que, entendeu? Então isso acontece para cada região, porque essa questão dos zodíacos é desenhado conforme a cabeça de quem está observando e como está enxergando aquilo ali naquela posição. E o contexto em que ele está inserido, né? Exato, né? Então, por exemplo, aqui em Porto Velho é muito fácil a gente falar sobre Pirarucu, por exemplo, olhando para o céu e enxergar ele. Mas se eu for tratar disso lá no Rio Grande do Sul, o pessoal, muitos deles nunca nem viu falar no Pirarucu, por exemplo. Né? Ou se eu for levar para o estado do Ceará, por exemplo, falar de um outro peixe que tem lá, ou algo assim, que lá no Ceará tem vários indígenas também. Então, existe uma astronomia própria para cada uma dessas civilizações que eles criam e fazem todas essas coisas baseadas nessa astronomia observacional. E são totalmente diferentes por essas observações nossas, por exemplo, da região de Humaitá, daqui de Rondônia, para uma observação de outros povos em outras regiões do mundo. Sim, totalmente diferente. Nós temos a astronomia que a gente chama de astronomia comum, que ela está no meio científico, onde o zodíaco está desenhado, que ele é baseada principalmente fundamentada principalmente nas ideias gregas. Né? Então, se pegar os zodíacos hoje que a gente tem, são todos baseados nas ideias gregas. Então, se pegar uma constelação, o nome dela advém de alguma coisa dos gregos. Em geral é isso, né? Mas isso é a astronomia comum. Mas se pegar uma civilização maia, inca, asteca, cada um desses povos aí tinha uma astronomia própria. Usava um dialeto próprio deles. Usava um dialeto próprio. Então, como a comunicação, a gente está tratando de algo que está acontecendo há 2, 3 mil anos antes da data de hoje. Né? Então, como a comunicação não era igual hoje, você manda um WhatsApp daqui para o Japão e chega imediatamente, né?
Então isso, você não tinha essa facilidade. Então era mais fácil você criar uma própria astronomia, um próprio desenho olhando para o céu daquilo ali do que se tem hoje em relação a essa mística. Hoje é possível resgatar isso a partir da análise de pinturas rupestres, pequenos pedaços de cerâmicas que foram deixados por essas civilizações primitivas e tentar reconstruir esse, vamos dizer, esse dialeto astronômico que é utilizado. Sim, sim. O grande número de pesquisadores e trabalhos publicados nos traz uma riqueza muito grande, né, com relação à astronomia e a física, né? Sim. Essa parte intercultural, nós temos uma colaboração gigantesca com outras ciências, né? Principalmente tratando dos geólogos, ali tem uma colaboração muito grande, mas hoje, tratando só em termos de astronomia mesmo, tem uma colaboração gigantesca, principalmente entre físicos e matemáticos. Matemáticos, porque você precisa fazer vários cálculos, às vezes isso nem sempre é tão simples, esses cálculos para se fazer. Porque a astronomia, ela se divide em alguns grupos de estudo, né? O primeiro, você tem a astronomia observacional, que essa vamos falar, mais simples, porque ela não requer tanto estudo, vamos falar assim. Aí você tem a astrofísica, que é um campo que estuda uma física já de corpos mais longe um pouco. E aí depois você entra num campo um pouco mais complicado, que é a cosmologia, né? Então, em cada uma dessas áreas aí, você tem pesquisadores que no mundo todo aí voltado para tentar estudar o máximo possível disso tudo. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com sala de opinião e nosso assunto aqui, astronomia, com o professor Ariel Adorno e o professor Cristiano. Professor, uma coisa interessante e que se observa, né? O astrônomo, muitas vezes, não era olhado com os bons olhos, né? As pessoas, aquele cara ali não bate bem, né?
fica só olhando para o teto, olhando para o céu, e um monte de gente acompanhando, né? Isso aí, como que foi que a sua paixão pela astronomia? Então, a astronomia, ela surge para mim ali desde... Foi interessante, o que me despertou foi, me lembro muito, não me lembro o mês e o dia, mas eu me lembro o ano, foi em 94, aconteceu um eclipse. Eu morava em Goiânia, eu tinha 10 anos nessa época e aconteceu um eclipse, deu 80 e poucos % na época. E eu queria entender o porquê que tinha acontecido aquele eclipse daquele dia, daquele jeito lá, né? Aí eu, moleque, com 10 anos de idade, não tinha muita opinião formada sobre aquilo e acabei que fui ler, perguntei meus pais, também obviamente não tinha um embasamento, né? Não tinha um embasamento teórico ali, bem fundamentado para me explicar. E acaba que aquilo me perseguiu por vários anos, né? Até que eu nunca consegui esquecer disso. Sempre, para onde eu ia, sempre isso ficava na minha cabeça, esse eclipse e tudo. Até que veio uma resposta para aquilo, já tinha 14 para 15 anos já, e eu fiquei fascinado. Falei, cara, eu quero isso para minha vida. Aí, no primeiro momento ali, não consegui fazer física, que eu morava no interior do estado de Goiás, aí eu fui fazer matemática, mas na primeira oportunidade que eu tive, corri para física. Tanto que eu colei grau na matemática na sexta-feira, na segunda-feira eu comecei minha faculdade de física. Então, essa paixão por física, eu falo que começou ali muito cedo, com a questão de desmontar o relógio e tudo mais, mas a astronomia me pegou com 10 anos de idade no eclipse. E a propósito, terça-feira agora, dia 2 de julho, tem um eclipse que aqui em Rondônia vai chegar a 24, 25%. Né? Então, vai dar para observar, vai acontecer ali próximo das 5 e pouco da tarde, o pico máximo dela, que é um eclipse muito parecido que aconteceu comigo lá em 94 em Goiânia. Pode estimular muitos jovens aí, né? Quem sabe não tem algum outro Ariel aí que está escutando a gente que talvez se fascine por isso também, né? Sr. Cristiano, é interessante porque a física é algo que apavora os estudantes. Física, química, né? É algo que, meu Deus do céu, cálculo, essas coisas todas. E, de repente, pessoas apaixonadas por física, né? Como o professor Ariel. Isso dá um incentivo muito grande àquelas pessoas que muitas vezes têm dificuldade, né? Eu vejo a história do professor Ariel, igual ele contando, que saiu do interior, né? Para estudar, teve essa restrição, né? Então, isso aqui no estado de Rondônia, hoje, eu acredito que alguns jovens que estão assistindo a gente, que gostam de ciência, gostam de matemática, gostam de física, também possam encontrar essa dificuldade. Aí eu queria até fazer um convite, né, para nos visitar aqui na faculdade, no Grupo FINC Metropolitana, conhecer nossos laboratórios, porque eu acredito que essa barreira que o senhor está se referindo aí, ela vai ser, vamos dizer assim, diluída. Eu acredito que essa dificuldade que muitos jovens têm, a gente tem unidades aí da faculdade do Grupo FINCA em Vilhena, em Jaru, é possível os estudantes terem acesso a bons laboratórios nessas unidades nossas, então essa barreira ela vai se diluir. Eu convido os estudantes a nos visitarem. Convite aí feito e realmente nós estamos esperando vocês aqui. Professor, os astros, as civilizações anteriores, como que eram observados esses astros? Então, vamos falar primeiro sobre os planetas, né? Até 1700, 1800, nós conhecíamos os planetas muito bem até Saturno, né? Então, nós conhecíamos Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e esses caras eram tratados como estrelas errantes. Então, a definição de planeta, se você pegar lá do latim, é estrela errante, porque ele fazia um percurso diferente das estrelas normalmente, né? Então, aí sai a definição primeiro de planeta, aí eles descobrem que esses caras, na verdade, não são estrelas, são planetas que estão orbitando o mesmo astro que a gente tem aqui, que é Sol, que até 1500 prevalece a ideia de Ptolomeu, que tudo era o centro de todo o universo, era aqui na Terra. Então Copérnico vem em 1500, desmistifica isso e bota agora a Terra como um planeta qualquer, como esses outros planetas que eu acabei de referir, né? Então a Terra perde esse privilégio de ter seu centro do universo e explica várias coisas que eram um problema na ideia de Ptolomeu. Então Copérnico resolve esse problema. Aí vem Galileu Galilei, 1610, mais ou menos 1610, pega uma luneta que era usada nas navegações, vira para o céu
observa pela primeira vez na história, pelo menos registrado, as 4 luas simplesmente observadas de Júpiter, que a gente chama hoje de luas galileanas de Júpiter, e a primeira vez observa também os anéis de Saturno. Eu fico imaginando, Cristiano, quando Galileu viu... quando viu a primeira vez os anéis de Saturno, ele deve ter entrado em êxtase ali. Eu nem imagino a sensação que ele deve ter. Eu me sinto às vezes privilegiado, porque eu estive há alguns anos atrás na região da Toscana, que é o berço ali de Galileu. E essas observações dele praticamente custaram a vida dele, né? Ele levou uma vida muito difícil, porque você fazer esse rompimento de que o mundo, que as coisas não giram em torno da Terra, ao contrário, né? Isso praticamente quase custou a vida dele. Considerado louco, né? Foi tratado como louco. O Papa condenou ele, então ele foi tratado como um réu, né? Vamos dizer assim. Né? Antes dele, que é Giordani Bruno, ele foi morto pela Inquisição da Igreja Católica por pregar que as ideias de Copérnico estavam certas. Era bruxaria, louco, né? Eles tratavam como bruxaria, né? Copérnico só não foi pego pela Inquisição da Igreja Católica porque o livro dele foi publicado em maio de 1544, salvo minha memória. 43 ou 44, acho que 44. Trata aqui, maio. E ele morreu em abril. Morreu um mês antes. Então, muito provavelmente, se Copérnico mantém-se vivo depois da publicação do livro dele, a Inquisição teria pegado ele. Aí o que acontece? Depois de Copérnico, vem Giordani Bruno, as ideias de Copérnico ficam ali paradas no estante de alguma biblioteca do Vaticano. Giordani Bruno era um frade da Igreja Católica, então ele tinha acesso às bibliotecas do Vaticano. Ele vai lá e olha aquelas ideias de Copérnico e fala, esse cara tem razão do que ele está falando. E pega e leva isso para o debate e fala, você está ficando doido, retrate-se. Aí ele teve a oportunidade de se retratar num tribunal de inquisição e o acordo para ele se retratar no tribunal de inquisição ele vai desfazer de tudo isso. Ele falou que de fato ele ia desfazer. Né? Negue tudo. E ele falou, não, pelos inquisitores, não, na hora que eu chegar ali no tribunal da inquisição eu vou negar e tudo mais. Né? Só que quando chegou na hora do tribunal da inquisição que ele foi fazer esse discurso a defesa dele, ele fez o contrário. Ele vai lá e prega tudo que Copérnico pregava e mais um pouco. Ele elabora um pouco mais as ideias de Copérnico, no sentido de melhorar ainda mais as ideias deles, né? Aí o tribunal não titubeou e foi lá e sacramentou a morte dele. Alguém salvou nesse tribunal de inquisição com relação a esses aspectos, a defesa da sua filosofia, do seu trabalho? Alguém salvou nisso? Então, aí chega nessa mesma linha aí, isso aconteceu em 1603, 1604, aí surge Galileu Galilei, 7 anos depois, ali, 1610. O que Galileu pensa? Né? Giordani Bruno foi morto, Copérnico só não foi morto porque morreu antes da Inquisição pegar ele, então eu preciso fazer algo que me prove que eu estou certo. O que ele faz então foi a questão que eu acabei de falar, né? Agora há pouco. Ele vira luneta do céu e tenta fazer isso agora através de experimentações. Mas ainda assim, Galileu ele morreu em 1648 em reclusão. Que a igreja queria que ele se retratasse no sentido... Publicamente, né? Publicamente. Ele se nega a fazer as coisas Não bastava ser condenado ali no tribunal. Ele tinha que ir a público negar tudo aquilo que ele colocou. Aí, mesmo provando tudo, mostrando os movimentos aparentes dos astros que nas ideias de Copérnico, pelas teoremas de Copérnico, tudo ali fazia sentido, mas ele vai lá e mostra agora, por observações, o movimento do Sol e tudo mais, com as observações dele, ainda assim a Igreja Católica não acredita. Tanto que ele foi excomungado da Igreja Católica, tanto que a excomunhão dele foi tirada, vamos colocar assim, agora em 1997. Ele foi muito perseguido, inclusive existem pesquisadores que afirmam que ele era homossexual e ainda assim, por isso, ele também foi perseguido. Sim. Não foi só pela astronomia. Como se o fato de ser homossexual vai descreditar alguma coisa. Influenciasse alguma coisa do ponto de vista científico. Né? Então a Igreja Católica só tira a excomunhão dele agora em 1997 com o Papa João Paulo II já, é um Papa da nossa era. Né? Então foram quase 400 anos, 380 anos depois da excomunhão dele, que retira a excomunhão dele e fala, não, de fato, o que Galileu falou e fez ali estava certo, nós estava errado. Então, nós estávamos fazendo uma meia-culpa ali,
há quase 400 Mas não tem anos reparação, depois. né? Não, erro histórico, você no máximo pede desculpa. Agora imagine, né, o telespectador, né, se Galileu tivesse um incentivo, né, para poder avançar nas suas pesquisas já naquela época, né? Ele teve que fazer tudo aquilo que a gente reconhece que os estudos dele, né? Imagina se ele tivesse um incentivo, né? Então a gente vê hoje essa restrição à ciência, né? Que eu digo, dependendo de determinadas áreas, o pesquisador ele não consegue avançar, né? Então isso daí já... Esses pesquisadores, ele é todos considerados como uma ameaça à Igreja Católica? Então, a Igreja Católica ela criou um próprio grupo de pesquisadores. A vida toda ela teve um grupo, tem até hoje no Vaticano, um grupo de pesquisadores deles para isso. Muitas das vezes, esses grupos, tiveram um papel na história para tentar, vamos usar a palavra do momento, criar uma fake news para desmistificar o real. Criar uma cortina de fumaça no fundo ali para tentar deturpar a realidade, né? Mas a Igreja Católica, vamos colocar assim, de 200 anos para cá, ela tem se comportado de um modo bem diferente. Dá para perceber que é um pouco mais complicado, porque ela perdeu grande poderio, principalmente científico, porque saiu das entranhas delas e começou a tomar ramificações diferentes. A popularização da ciência promoveu essa libertação do conhecimento, né? Exato, foi bem depois da era ali, se você pegar historicamente, chamada era enciclopedista, né? Aconteceu ali em 1600, 1700. O iluminismo, né? Isso, então, juntamente com o iluminismo, o enciclopedismo ali e tudo, você tem essa liberação da ciência e tudo mais, e isso sai das entranhas da Igreja Católica. Então, acaba que ela não consegue mais criar essa cortina de fumaça e a ciência se prolifera, né? Hoje temos barreiras diferentes. Hoje nós temos... Quais são as barreiras atuais hoje? Falta de investimento público, falta de incentivo governamental, às vezes falta de formação de professores nessa área. Então... Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca. Uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Voltamos com Sala de Opinião. Professor Ariel e professor Cristiano,
pesquisa, né? Qual a importância, por exemplo, no mundo moderno hoje? Como que está essa evolução da pesquisa no mundo atual? A pesquisa ela é fundamental não só em astronomia, né? Ela é importante em todas as áreas, né? O mundo ela só tem um passo à frente em qualquer coisa de evolução se tiver uma quantidade gigantesca, um volume gigantesco de pessoas envolvido aí, principalmente na ideia de pesquisa, né? Então tem um negócio interessante, vou deixar para nossos leitores, para nossos espectadores aí, é pesquisar sobre a questão das ondas tecnológicas. Nós está saindo uma onda tecnológica agora, que a gente fala que é a onda da internet. Nós estamos no finalzinho dela e entrando uma outra onda tecnológica que ela é clara, que é da biofísica agora, né? Então hoje já é possível, por exemplo, a gente fazer a impressão de um coração, de uma pessoa, ou de um rim. Fantástico, né? De um cara hoje, por exemplo, nós temos um paciente, um indivíduo, que ele tem câncer no rim, por exemplo, né? Então, às vezes, fazer um transplante de um rim dessa pessoa, ela vai ter rejeição por problemas de tipagem sanguínea, vários outros problemas. Então, o que a gente faz hoje, dentro da academia, a nível mundial já? Aqui no Brasil, inclusive, já está se fazendo isso. Então, a gente vai lá no indivíduo, pega as células-tronco desse cara, dele próprio, e imprime um rim em 3 dimensões. São as impressoras orgânicas, né? Sim. O que acontece? Ele não vai ter rejeição desse órgão, porque esse órgão é dele, né? Então essa é a próxima onda tecnológica que está vindo por aí. Qual que é a importância disso? Isso aí demanda um investimento pesadíssimo, principalmente governamental, que coloca o país que estiver aí investindo nisso frente principalmente a patentes dessas tecnologias. Sempre que a tecnologia ela é criada, ela é cara. Vamos citar, por exemplo, a questão dos carros, como foram criados ali no início do século XX. Quem tinha carro era uma pessoa extremamente rica. Hoje qualquer um tem carro. Vamos dar um passo um pouco antes. Quem usava energia no século XIX? Era só o topo da pirâmide. Os móveis agora, né? Hoje energia é uma coisa difundida. Hoje energia é uma coisa difundida, carro todo mundo tem, internet todo mundo tem, porque está no final desse ciclo. E daqui 50 anos, por exemplo, todo mundo vai ter no SUS um coração impresso ou um rim impresso. Então a gente está no início de um ciclo que a gente tem que começar a perceber que tem que começar a entrar nele. Então assim também a gente tem que começar a perceber que tem que fazer investimentos agora em astrofísica também, desse mesmo viés, para tentar encaixar o Brasil nessas ondas que estão por vir. Se a gente conseguir colocar o Brasil frente a isso, com certeza nós estaremos frente a uma perspectiva diferente, estaremos com um nome melhor do que já teve no passado. Em termos de pesquisa a nível mundial, quem hoje que domina e tem um domínio maior dessas pesquisas? Fundamentalmente Estados Unidos, Alemanha e Japão. De longe. Mas estão muito longe, né? De longe, de longe. Isso é indiscutível. A China está chegando agora também, né? A gente observa, né, o desenvolvimento de outros países e nós temos mentes muito criativas aqui no Brasil. Sim. O nosso, vamos dizer assim, estamos presos em função das limitações financeiras que a gente tem hoje, né? Mas nós temos cabeças muito criativas aqui, inclusive dentro da nossa própria universidade, dentro de outras instituições, né? O problema que a gente, como foi falado, né, a questão da restrição orçamentária, né? Então nós estamos passando por um momento, eu acredito que isso é uma situação momentânea e que em breve vai ser revertida. Professor, no momento, quais são as grandes descobertas da astronomia? Temos várias. A grande. As grandes. Existe um número significativo? Tem. Nós tem várias coisas, mas o grande feito hoje que a gente consegue tentar, o próximo passo aí é tentar botar principalmente as ideias de Hawking aí e provar elas, né? Que tem várias coisas para ser feitas. E são baseadas em quê? As ideias de Stephen Hawking, basicamente, se você conseguir entender elas, e se de fato for provada que são certas, a gente consegue entender a origem do universo, né? Então, se você entender... As partículas de Deus aí, né? São os Inclusive tem uma série na TV aí que está fazendo o maior sucesso, chama Dark, né? Eu não estou fazendo propaganda para a série, não. Mas é que os jovens, né? Tá todo mundo aí assistindo, os adolescentes, todo mundo tem um adolescente em casa, deve estar assistindo essa série, né? E é abordado o tema física lá. E para muitos, né, esse tema física
físico, né, essa partícula de Deus, viagem no tempo, está associada a essas descobertas, né? Isso inspira muitas pessoas, diretores do cinema, a fazerem essas séries, os filmes. Mudança, né? das civilizações com essas partículas de Deus aí? Vamos mudar o comportamento da humanidade? Isso daí é, como que a gente fala assim, né? Os diretores do cinema estão colocando aí a sua criatividade na TV. Então aí sugerem viagem no tempo, né? Viagem ao passado, viagem ao futuro. O professor de viagem ao física futuro, até pode falar melhor viagem ao sobre futuro é um pouco mais complicado, que fisicamente ela é impossível, né? No passado ela é provável, não que seja factível, né? Matematicamente. Matematicamente você pode ir para passado, futuro e tudo mais sem problema, mas fisicamente você pode voltar para o passado só. Isso é bem resolvido já na academia, mas se você voltar para o passado, quando você chegar lá, você está no presente, então quer dizer que você não pode voltar para o futuro, né? Então isso é um dilema até complicado de se resolver. Mas na questão da partícula de Deus, que se fala ali, que até o Peters ganhou o Nobel ali em 2013, na verdade você tem o bóson de Higgs, né? O bóson de Higgs, na verdade, chama de partícula de Deus porque é uma partícula, que é um bóson, que ela tem a capacidade de gerar qualquer uma outra partícula que a gente conhece no universo, né? Isso aconteceu ali no LHC, que um dos maiores experimentos, eu acho que o maior experimento que tem em física no mundo, que está na divisa da França com a Suíça, lá em Genebra, né? Então, isso é um experimento fundamental, tem vários pesquisadores brasileiros que estão trabalhando no LHC, eu tive até a oportunidade de conhecer uma professora recente da UERJ, que está lá no LHC, e temos, como o professor Cristiano falou, temos mentes brilhantes trabalhando em tecnologia de ponta, em experimentos igual do LHC. Né? Então, o que é um laboratório, né? É um o LHC laboratório, é um laboratório de física. Colaboração mundial. Então lá dentro tem um circuito onde partículas, né? Partículas são aceleradas e colocam ela em colisão. E, em função dessa colisão, eles analisam o que acontece. E em função do que aconteceu em um desses experimentos, né? Eles deduziram que a menor partícula lá era justamente essa partícula de Deus, né? Essa aí foi a empresa que chamou de partícula de Deus. Em momento nenhum, Higgs chamou ela de partícula de Deus. Ela chamada partícula de Higgs, em homenagem a ele. Ele fez essa proposta teórica em 1965, foi uma PRL que saiu em 1965. Então ele foi provado em 2011, foram quase 40 anos depois, 30 e poucos anos, 37, 38 anos depois da proposta inicial de Higgs ali, né? Aí, como ela tem um papel fundamental e acabou que o jornalismo todo ali, principalmente europeu, começou a... Uma outra coisa que também está bastante em voga é a tal da energia escura, né? Eu acho que... energia escura é tudo que a gente não conhece no universo, a gente chama de energia escura. No fundo é quase isso, né? A mídia, né, utiliza... se apropriou desse jargão, né, para poder... Está associado ao buraco negro, isso que ele fala? Não necessariamente. Energia escura é tudo que a gente não conhece de matéria. A gente conhece pouco mais de 7, 8% da matéria que existe no universo. Que a matéria que a gente conhece no universo é a tabela periódica da gente. No fundo é isso, né? Então... vamos falar assim, menos de 10% ali do que tem no universo a gente conhece. Esses outros 90% que a gente conhece, a gente fala que é matéria escura. A gente não sabe o comportamento físico dessa matéria, como acontece, nem nada. A questão do buraco negro já é outra frente, por causa que o buraco negro já é o final da vida de uma estrela. Né? Quando a estrela é supermassiva, que ela tem uma massa muito grande e tem condições de estar fundindo silício em ferro, por exemplo, essa estrela tem uma probabilidade dela virar um buraco negro ou uma estrela de nêutron. Se ela tiver massa suficiente, ela vira um buraco negro. Se ela tiver massa, mas não for suficiente, ela virá uma estrela de nêutron. Professor, houve essa cientista que fotografou esse buraco negro, foi assim algo sensacional, houve inédito. O que representa isso na realidade para ser uma sensação tão grande e ser tão importante? Então, o que acontece ali, né? Essa proposta do buraco negro como se tinha, é uma ideia que vem desde 1800 e pouco por Herschel, 1830 mais ou menos, da ideia que existia estrelas que engoliam outras estrelas. A ideia fundamental é essa, né? Aí o que acontece? Einstein vem em 1915 com a teoria geral da relatividade e que ela cabe muito bem a questão dessas estrelas que engolem outras estrelas, até galáxias às vezes. Só que até então a gente só tinha teoria.
sobre isso e algumas observações de estrelas sendo engolidas por essas coisas. Mas nós nunca, até agora, quase 200 anos depois dessa primeira proposta dessas estrelas que engolia outras estrelas, nós não tínhamos nenhum registro sobre isso, certo? Então aí, 200 anos depois, a gente vai lá e, ó, de fato, tá aqui uma foto, tá na região do raio-x, mas nós conseguimos transformar isso aqui, tá aqui uma foto de um buraco negro, da EMA87, tá 55 milhões de anos-luz da gente, tem uma condição perfeita pra gente fotografar ele. É um buraco negro supermassivo gigante no centro dessa galáxia. Então é uma comprovação científica fundamental para, de fato, provar a existência disso aí. E vamos dizer assim, esse alvoroço, né? Alvoroço. É um alvoroço, porque a gente mesmo tentando tirar foto da Lua hoje é difícil com o celular ou com a câmera convencional. Então você tirar foto de um fenômeno físico desse aí promove todo esse alvoroço, né? A definição lá da pesquisadora que colaborou nesse projeto para fazer a fotografia do buraco negro da M87 foi a seguinte: é o mesmo que você está em Nova York e fotografar alguém lendo jornal em Paris. Isso é 5.000 e poucos quilômetros. Então, é como se você pegasse um telescópio dentro de Nova York, ali na Times Square, por exemplo, e apontasse ele para Paris e conseguisse ler o jornal dessa pessoa que estivesse lá. Então, essa é a precisão dos radiotelescópios que eles usaram. Acho que foram 11, 12 radiotelescópios em conjunto no mundo. Algo espetacular, né? Foi algo... Vou fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje. Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com sala de opinião. Um assunto espetacular aqui, muito interessante, importantíssimo. E com o professor Ariel, professor Cristiano. Professor Ariel é da Universidade Federal de Rondônia, professor Cristiano aqui da Universidade, da Faculdade Finca e Metropolitana, do curso de Engenharia Elétrica, coordenador. Professor Ariel, formação das estrelas, cores diferentes. O senhor é um apaixonado, né, por tudo isso. Uhum. Como que o senhor explica esses vários tipos de estrelas, cores diferenciadas? E o senhor
Essa questão ela vem da formação estelar, tem um ramo dentro da astronomia, da astrofísica propriamente dito, que estuda isso, que chama evolução estelar, né? Então, conforme a estrela, ela antes de se formar a estrela, ela tem um estágio antes que chama protoestrela. Por exemplo, aqui no nosso sistema solar mesmo, nós temos uma estrela fracassada. Muitas das vezes, eu acho que grande parte do nosso público não sabe, mas se Júpiter tivesse umas 30, 40 vezes mais massa do que tem hoje, isso em termos astronômicos é muito pouco, muito pouco. Aí, tem uma piada que eu sempre faço, aí a música do Nando Reis, mas a Cássia Eller faria sentido, né? E quando o segundo sol nascesse, ou se fosse, no caso ali, né? Então, se Júpiter tivesse ali umas 40 vezes mais massa do que tem hoje, teríamos 2 sóis aqui no nosso sistema solar. Só que implicaria em outra coisa, em outra questão fundamental. A possibilidade de ter vida também aqui na Terra, ela se reduziria quase a zero. Aí, em sistemas binários, pelo menos até agora, a gente não conhece nenhum exoplaneta que tem condições de vida. Normalmente, planetas que têm condições de vida, que são os exoplanetas, que estão na zona habitável, normalmente está orbitando estrelas não binárias ou ternárias. Normalmente são estrelas unitárias, igual ao nosso Sol. Depende da posição do planeta em relação ao Sol, a estrela predominante, isso vai possibilitar a ter temperatura, atmosfera. Exatamente. Isso a astrobiologia vai dizer para a gente, né? Quais são essas características que definem o exoplaneta, né? Professor, só uma curiosidade, inclusive, para poder informar melhor nossos telespectadores com relação ao que são as estrelas? Estrelas é uma grande aglomerado de gás só que fica ali queimando outros gases. É uma grande bola. Por exemplo, o nosso Sol ele é formado fundamentalmente de hidrogênio. Está fundindo em hélio, né? Então é só isso. São bolas de gases. É um gigante gasoso que tem uma gravidade extremamente alta, devido a essa gravidade estar se comprimindo. Aí você tem que ter um equilíbrio hidrostático, que a gente fala. Ele aumenta a temperatura dele. Então esse equilíbrio hidrostático, devido a essa alta pressão, ele vai ter uma temperatura alta. Isso é uma estrela. É algo relativamente simples de se ver. Se chocando, fazendo explosões nucleares, né? Sim, então... Como se fossem bombas nucleares. Então, uma coisa interessante falar sobre isso, até hoje mais cedo eu estava falando com a vizinha minha, que é uma professora da aula de física aqui no estado também. O nosso maior fornecedor de energia nuclear que nós temos aqui na Terra é o Sol. Qual que é a diferença do Sol, por exemplo, a usina igual de Fukushima, que teve um problema em 2011, né? A distância desse fusor nuclear está a uma distância segura da gente. Então é um grande fusor nuclear. Por quê? Porque o Sol, próximo do núcleo dele, está a 15 milhões de graus. Nessa temperatura não tem nada que não condense e não transforma uma matéria em outra, né? Então o Sol é um grande difusor nuclear, só que está a uma distância segura da gente para não acontecer nenhum acidente nuclear. Nós já chegamos à Lua. Sim, né? Já faz 50 anos isso. Faz 50 anos que chegamos à Lua. O homem vai voltar à Lua? Tem recentemente, acho que em março desse ano agora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o homem deve voltar à Lua até 2023. Eu não sei até que ponto isso é verdade. O principal objetivo é tentar montar uma estação que sirva de, vamos dizer assim, de ponto base para poder fazer a viagem até Marte. O sonho dos americanos é chegar até Marte. E esse ponto base na Lua seria mesmo que um ponto logístico para poder fazer um pit stop ali para poder seguir caminho para Marte, para facilitar essa viagem. Professores, nós estamos chegando quase ao final do programa, que eu lamento muito profundamente, porque o assunto é tão empolgante, é tão importante, mas nós vamos ter um evento importantíssimo aqui no estado de Rondônia, né? Interessante, motivador. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, professor. Dia 12 de julho, em colaboração aqui com o professor Cristiano da Finca, o professor Alan do IFRO, nós da UNIR, lá no Espaço Alternativo, a partir das 19 horas, também teremos uma exposição junto com o pessoal da Biologia de uns equipamentos que nós estamos criando lá, chamado Smartscópio. Nós faremos um evento lá, vamos falar de grande porte, teremos lá pelo menos uns 15 telescópios e vamos tentar atender lá pelo menos umas 4, 5 mil pessoas. Então, a população de Porto Velho, quem estiver passando por aqui no dia 12 de julho, vai cair na sexta-feira. Então, todos convidados para ir lá no Espaço Alternativo, vai
quem chegar lá, nós vamos atender. E os questionamentos serão respondidos, né? Sim, teremos lá vários professores lá que nos acompanham, teremos também os bolsistas que trabalham comigo, já tem alguns anos já que está comigo, então já está bem aportado já para poder responder as questões mais básicas, então pode aproximar da gente lá, chegar, que vamos tentar responder o máximo possível as dúvidas mais elementares, até as mais complicadas sobre o assunto. É interessante convidar a população para poder participar dia 12, né, de julho. Nós vamos estar com uma equipe de estudantes aqui da Finca Metropolitana, com um telescópio lá. Deve estar passando algumas imagens do clube de astronomia que o professor Ariel faz parte, que nós temos alunos da Faculdade Finca também envolvidos, professores, o professor Adeilson de Física, o professor Maicon, também faz parte do Miçangueiros, né? Miçangueiros do Cosmo. Miçangueiros no Cosmo. Tem uma página no Facebook, inclusive, né? Tem a página no Facebook e tem a página do Instagram que tem uma maior divulgação. Qual é o endereço da página? Clube de Astronomia _. Isso. E lá vocês vão poder, eu acredito que deve estar passando aí algumas imagens, algumas fotos que foram feitas pelo grupo do Clube de Astronomia, né, do Miçangueiros do Cosmo. Essas imagens que vocês estão vendo aí com fotos dos astros, dos planetas, né? Isso vocês vão poder ver publicamente lá no Espaço Alternativo, dia 12 de julho, né? Então, é um convite que nós estamos fazendo aqui. Eu acredito que é muito importante a participação de crianças, adolescentes. Quem não viu aí os anéis de Saturno, espero que o astro esteja em boas condições para a gente poder fazer essa visualização. A Lua, com certeza, a gente garante que vai ver algumas crateras, né? Esse dia 12 de julho foi escolhido já especialmente, foi uma data escolhida a dedo, ela não foi aleatória, né? Então a Lua vai estar ali com 85%, 86% de iluminação, é uma fase boa para observar ela. E vai estar Júpiter, então vai dar para pegar Júpiter e 3 ou 4 luas dele, dá para observar tranquilamente, e mais Saturno, mais umas 3 ou 4 luas de Saturno, e os anéis dele tranquilamente, a gente pega lá. Para quem não sabe, esse evento será realizado em Porto Velho, Rondônia, no Espaço Alternativo em Rondônia. Como nós estamos transmitindo para vários estados do Brasil, são 193 TVs universitárias, só alertando que será em Porto Velho, Rondônia, dia 12 de julho, a partir das 19 horas. Pode montar suas caravanas aí do interior, porque a equipe lá vai ser grande. Professor, eu quero agradecer imensamente o Ariel por estar aqui presente. Esse canal aqui é aberto, nós precisamos mostrar a nossa capacidade, né? o nosso trabalho de Rondônia para o Brasil, para o mundo. E é uma honra muito grande poder debater um assunto tão interessante e tão importante com o senhor. A Universidade Federal de Rondônia agradece muito, nós estaremos sempre à disposição no que for preciso para divulgação. Nossa meta é divulgação científica com a maior qualidade possível para o maior número de pessoas possíveis, principalmente para a nossa região. Isso não significa que não vamos levar para outras regiões. Atualmente nós temos colaborações com várias outras universidades, no Ceará, Mato Grosso, Amazonas, mas estamos à disposição sempre para... Falou que é divulgação científica, estamos dentro. Senhor Cristiano? Estou muito feliz de estar envolvido nesse projeto com o professor Ariel, que ele está conduzindo, e eu queria aproveitar esse momento para fazer um convite aos jovens de Vilhena, de Jaru, que estão interessados em conhecer um pouco mais de ciência, que já concluíram o ensino médio. As nossas faculdades em Jaru e Vilhena, Finca Metropolitana, têm excelentes cursos de engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de alimentos, engenharia de produção, todo um leque de oportunidades para você. Vem para a Finca, vem para a Metropolitana. Professor, muito obrigado e chegamos ao final do Estado de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Você pensa em construir uma carreira de valor? A Finca e a Metropolitana são instituições modelo em educação universitária. Apresentamos soluções de inovação e tecnologia num perfeito compasso com o novo mundo. Nosso compromisso é com o seu futuro. A Finca é nota máxima na avaliação do MEC, com a melhor infraestrutura da região. Inove. Vestibular 2019-2. A melhor escolha está na sua mão. A educação de qualidade está na nossa. Os advogados de amanhã, os juízes de amanhã, os desembargadores de amanhã estão entrando na faculdade hoje.
Escolha uma faculdade que tem nota máxima no MEC e 20 anos de tradição. Escolha cursar Direito na Finca, com mensalidades de R$ 750. Acesse vestefinca.com.br, agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Vagas limitadas. Finca, 20 anos acreditando no estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. A Finca e a Metropolitana oferecem 5 cursos de engenharia para você escolher. Engenharia civil, de produção, elétrica, mecânica e de alimentos. Com mensalidades de R$ 608. As práticas dos cursos de engenharia vão além da sala de aula. O campus é um verdadeiro espaço do conhecimento. A inovação está presente em todo lugar. Se a engenharia está no seu futuro, então acesse vestefinca.com.br e agende a sua prova ou use a sua nota do Enem. Nós acreditamos no seu sonho. Basta você acreditar.